Olá, meus amados irmãos, graça e paz para todos vocês. Aqui estou, mais uma vez, mais um sábado. Um feliz sábado a todos vocês. Vou passar mais uma mensagem aqui nessa manhã, meus irmãos. Orem, porque não é fácil. Vocês que são cristãos, que gostam de ver o evangelho avançar, orem, até porque o tema que eu vou trazer hoje, ele é muito complexo. Um tema esquecido pelas igrejas, que não é pregado muito pelas igrejas. Vale muito a pena você estar acompanhando aí a pregação também, né? O sermão maravilhoso, é praticamente um estudo bíblico do que vai ser passado aqui. Vou tentar ser breve possível na leitura aqui e mostrar dentro do contexto. Vai ser pregado aqui Apocalipse 13 e Apocalipse 17. 13 e Apocalipse 17, onde retrata da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. É um tema complexo, porque não é mais pregado dentro das igrejas, e muitas igrejas não sabem nem o que significa esse tema, e quando vai falar dele, fala todo errado, fora do seu contexto histórico, né? Porque exige muito, exige a sabedoria, tanto da leitura bíblica, como também da história. Então, que os irmãos possam acompanhar aí. Nada, irmão, tranquilo? Que os irmãos possam acompanhar aí nas redes sociais. Você que está me vendo pelo YouTube, curte o vídeo, compartilha para outro. Curte o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, né? Compartilha para outras pessoas, para que o evangelho ele possa ser avançado. Eu vou abordar esse tema hoje aqui, muito bom, muito importante, hoje na feira aqui. Mas eu ainda vou trazer o mesmo estudo depois com mais calma, mais clareza, abordando mais cada ponto ainda, tranquilo, em casa, para as pessoas terem uma visão melhor do assunto. Mas que vale muito a pena mesmo. É um tema que não é fácil, mas tem que ser abordado, irmãos. Você que é cristão, você que é adventista sétimo dia, você que conhece esse tema, vamos passar esse tema para frente, porque ele se refere às 3 mensagens angélicas e ele desmascara a igreja caída. Então, fica com a gente. Eu já orei, graças a Deus, antes de eu chegar aqui agora, antes de eu ligar a câmera aí, eu já orei, pedi a orientação de Deus para que as palavras sejam colocadas na minha boca, para que não eu fale, mas que o Espírito de Deus fale por mim, porque não é fácil. E orei, irmão. Então eu já estou preparado, estou pronto para passar e falar o que tem que ser falado. Então, graça e paz, acompanha aí, vai ser uma maravilha. A igreja está lotada, irmão. A igreja, né? E pior que aqui são toda igreja, porque a igreja é o corpo das pessoas, né? Mas a praça tem muita gente lá por trás, por ali assim. Ela tá no seu pique. E não é fácil, irmão. Apocalipse. Deus tem que falar por mim e por nós. Graça e paz. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Olá, meus irmãos. Bom dia, graça e paz. Aqui estou mais um dia. Tudo bom? Aqui estou mais um dia de sábado. Feliz sábado para todos os cristãos, todos os irmãos. Quem é cristão, quem não é. E hoje eu estou nessa manhã aqui para trazer uma mensagem esquecida por muitos. Uma mensagem deixada de lado, deixada para trás por muitos. Mas uma mensagem que traz muita reflexão,
que traz um bom conhecimento, uma mensagem de Deus. Apocalipse é um livro escrito por João, quando ele estava na ilha de Patmos e tinha sido levado em cativeiro para lá. E Deus dá uma revelação para João do que iria acontecer no tempo do fim, o que seria, como seria e o que iria acontecer, irmão. Vale muito a pena a gente saber. Muitos hoje tentam adivinhar o futuro, mas o futuro e o que vai acontecer já está descrito no livro de Apocalipse, na Bíblia, no livro sagrado. Então, quando a gente lê Apocalipse, a gente tem uma clara visão ao que diz respeito ao fim dos tempos. Então vale muito a pena ouvir. Vale muito a pena, irmão. Hoje eu quero trazer aqui um estudo a respeito da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Besta, na Bíblia, significa poder, reino. Então a Bíblia vem retratar, no tempo do fim, a respeito de uma besta. Duas, né? Uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Que está descrito em Apocalipse 13. E essa besta, esse poder, é a mesma besta que vai levar a humanidade a aceitar a sua marca, o seu governo mundial. E onde as pessoas vão à perdição por conta dessa besta. Ela, descrita em Apocalipse 14, é a besta que sobe do mar, ou seja, um poder que sobe do mar. Quem tem ouvidos, ouça o que a profecia diz. Se há um dia para a gente querer saber do que está por vir, esse dia é hoje. Apocalipse 13, um tema deixado para trás pelas igrejas, muito mal pregado, porque ele denuncia quem é a besta, quem é esse poder, o que ele fez. Vai ser dito em Apocalipse 17, e diz aqui também, mas o que ele vai fazer. Então, começando no começo do versículo, ele diz, Apocalipse 13, eu vi subir do mar uma besta. João tendo essa visão na ilha de Patmos, Deus passa essa visão para João, e João tem essa visão e escreve no poder que ia dominar. E aí João diz, escrevendo ele fala, eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinha 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então ele vê um poder se levantar do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então João vê uma besta, um poder, e esse poder, ele é golpeado em uma de suas cabeças. Mais à frente a gente vai saber como isso aconteceu, em que época da história isso aconteceu. Continuando no verso 4,
Pega a sua Bíblia, irmão. Se você estiver em casa, pega a sua Bíblia também. E ele continua. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia. E lhe foi dada também autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Amém. E todos os que habitam sobre a terra adoraram esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, ele fala que esse poder seria golpeado de morte, mas que essa ferida seria curada e que as pessoas iam adorar a esse poder, mas as pessoas que não tivessem o nome escrito no livro da vida. E ele diz: se alguém dever ir para o cativeiro irá. Se alguém dever ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui nesse verso, a gente vê que os santos, né, tem que ter perseverança, mesmo sendo presos ou mortos, e isso vai chegar. Já chegou lá atrás e vai chegar mais uma vez. E aqui ele tendo a visão ainda, falando a respeito da besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é a primeira besta. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a sua autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que até fogo, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja charga mortal fora curada. Então essa segunda besta aqui, pelo que João fala, ela vai fazer com que os habitantes adorem a primeira besta, a besta que sobe do mar. Por que do mar? Porque mar representa pessoas. Descrito na Bíblia, representa pessoas, tribo, multidões, nações e língua. Por que uma que sobe da terra? Porque ela veio de um lugar não povoado. E no verso 13 ela ainda diz, Apocalipse 13. E fazia grandes sinais de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. Foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam na terra e dizia-lhe que fizesse uma imagem à besta, e recebeu a ferida mortal e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fazia que a todos, pequenos e grandes, ricos e livres, e escravos, fosse posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de um homem. O seu número é 666.
Então, esse capítulo ele vem retratar de duas bestas, dois poderes. Um que sobe no meio de muitas pessoas, chamado águas do mar, e uma que sobe da terra, um poder que subiria de um lugar não povoado. Como a gente consegue entender quem é a besta, quem é esse poder, o que ele fez e o que ele vai fazer no futuro? A gente vem para Apocalipse 17, que está a resposta. Apocalipse 17 vai retratar esse poder com mais perfeição. E Apocalipse 17 vai retratar esse poder com mais perfeição. Apocalipse 17, o título vai dizer: a mulher montada na besta. Mulher significa igreja. Na Bíblia, mulher significa igreja. Então, toda vez que a gente vê a palavra mulher, a gente vai saber que é igreja. E aí João diz, no Apocalipse 17, lendo esse capítulo, irmãos, a gente vai compreendendo melhor o capítulo 13. Veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e me disse: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Águas significam pessoas. E essa mulher, ela é uma igreja. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, uma igreja que se prostituiu. Como assim? Ela aceitou doutrinas falsas, doutrinas que não é bíblica, doutrinas que não vêm de Deus. Todo tipo de doutrina errada. Então isso na Bíblia é descrito como prostituição. E os reis da terra foram e se embriagaram com ela, se prostituíram também. Ou seja, se enriqueceram às suas custas, aceitando suas doutrinas. Então esse é o contexto. E aí ele continua no verso 3. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nome de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Engraçado que, quando a gente viu agora no Apocalipse 13, diz que a besta que sobe do mar, ela está com o nome cheio de blasfêmia. Muito interessante esse conceito. E a gente vai ver aqui no verso 3 de Apocalipse 17 a mesma coisa. Quando a gente chega no verso 4, ele vai dizer: a mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das suas abominações e imundícia da sua prostituição. Ou seja, todo tipo de doutrina falsa essa igreja tinha. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Essa igreja, ela é uma igreja que se corrompeu, recebeu todo tipo de doutrina falsa, e ela embebedou as outras igrejas com suas próprias doutrinas. Então essa igreja mãe, ela é a mãe das igrejas caídas. E depois a gente vai saber quem é ela. Verso 6 vai dizer: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me,
com grande espanto. Quando João vê, João se admira com grande espanto. E ela estava embriagada com o sangue dos santos e da testemunha de Jesus, essa igreja. Então, o que foi que ela fez? Então, ela, para estar embriagada com o sangue dos santos, ela teria que ter matado cristão, para poder ela estar embriagada com o sangue dos santos. Mas a gente vai ver mais à frente. E aí continua no verso 7 de Apocalipse. Pega a tua Bíblia, irmão. Pega a tua Bíblia. Deixa Deus falar. Então o anjo me disse: porque te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que o leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então João diz a ele, dá a revelação, e dá o sonho, né? E aí agora o anjo vai dizer a revelação a João. E é aí onde a gente tem que se atentar. Porque ele agora vai dizer, e é onde a gente consegue identificar quem é essa besta e como é que a gente consegue localizar ela. Que igreja é essa que caiu, que apostatou, que desviou dos pilares da fé e que embebeda as outras igrejas com vinho de doutrinas falsas, com vinho de doutrina que não são bíblicas. É simples, irmão. Parece difícil, mas é só a gente parar para ver os textos, parar para analisar direitinho e juntar os textos bíblicos com a história e a gente vai ter nossa resposta clara na nossa mente. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo. E irá à sua destruição. Então ele diz, a besta que era, a besta qual? A que sobe do mar. A besta que viste era e já não é, e que subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Porque ela era e já não é, porque ela recebe uma ferida mortal. Verso 9 vai dizer, aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre a quais a mulher está assentada. Então, a gente já vê uma descrição muito boa para a gente começar a localizar. Ele diz que as 7 cabeças são 7 montes, no quais essa igreja está assentada. Você conhece alguma igreja que é localizada em 7 montes, 7 colinas? São também 7 reis, 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence aos 7 e vai à sua destruição. Então ele diz que, dando a interpretação, ele diz que são também 7 reis, onde 5 já caíram. E um existe, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, como é que a gente consegue achar isso, interpretar isso? É só a gente voltar na época que João escreveu o Apocalipse. Ou seja, quando o anjo deu a interpretação a João, é muito simples. Quando o anjo deu a interpretação a João, quem eram os reis que tinham reinado antes do dia de João e qual era o rei que estava na época de João? É só a gente ir para a história e a gente vê que a história bate. Antes de João, o primeiro rei que tinha caído foi Egito. Depois do Egito veio outro poder, outro rei, a Síria. Já vai 2. Depois da Síria veio Babilônia. Já vai 3. Depois da Babilônia veio Medopérsia. Já vai 4. Depois de Medopérsia veio Grécia. Já vai 5.
Então esses 5, na época de João, tinham caído. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. 5 reinos, 5 cabeças que tinham caído. E quando a gente vai ver qual era o reino que estava reinando na época de João, quando o anjo disse, um existe. 5 caiu, mas um existe. Qual era o rei que existia? Qual era o rei, a cabeça? O reino que existia na época de João? Roma. Então, Roma existia na época de João. Então, o anjo diz, e um ainda não é vindo. Qual era o que não tinha vindo? O papado romano. Ou seja, Roma já tinha, porque Roma era o império, mas o papado ainda não tinha vindo. Então, era o poder que faltava vir para ser o 7º. E ele continua dizendo, então, irmãos, vou parar por aqui, eu já marquei e pontuei. Então, a gente precisa saber de 2 coisas. Que a ligação entre Apocalipse 13 e Apocalipse 17 é grande. E com um capítulo a gente consegue interpretar outro. Agora a gente precisa identificar quem são esses poderes. E como eles se encaixam na história. Hoje eu vou focar só no poder da besta que sobe do mar. Então, como é que a gente consegue entender, interpretar eles? É só a gente ir para a história. A história vai nos contar o que aconteceu. A gente olha para a Bíblia e olha para a história. Então, vamos lá. Aqui conta, no Apocalipse 17, que uma mulher, que no caso é a igreja, ela se corromperia com falsas doutrinas e passaria a pregar e falar coisas que não é bíblica, antibíblica. Que esse poder, ele ia se unir com outro poder e que ia dominar a terra. Mas também fala que ele ia perseguir os santos, e isso está em Daniel. Está em Daniel. Falando desse poder, a Bíblia toda ela se harmoniza. Falando desse poder, capítulo 25, capítulo 7, 25 de Daniel vai dizer, vai falar desse poder, dessa besta, dessa igreja, vai dizer que essa igreja faria a seguinte coisa, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e eles lhe serão entregues nas suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então Daniel vai dizer que esse poder, essa igreja, ela ia mudar a lei de Deus, ela ia perseguir os santos de Deus por 1260 anos. Essa é uma conta profética, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Lembrando que um ano para Deus um dia para Deus é 1000 anos. Então, esse poder, essa igreja apostatada, ela iria mudar os tempos e as leis, ia perseguir os cristãos por 1260 anos, ela iria governar, ia ter toda a influência e poder. E o dragão, que é Satanás, ia dar sua autoridade para essa igreja caída. Então, vamos agora tentar identificar quem é essa mulher, essa besta. É só a gente ir para a história. E o que é que a história nos conta? O que é que a história nos conta? Vamos lá. Qual o poder, qual a igreja que está sentada sobre 7 colinas? Se você for ver na história e colocar no Google, a igreja que está sobre 7 colinas
é a Igreja Católica. Se você for na história e ver qual é a igreja que perseguiu os cristãos por 1260 anos, você vai ver que quem fez isso foi a Igreja Católica. Se você for na história e você ver qual é a igreja que os reis da terra, os governantes hoje, ele vai até ela, vai se consultar, vai pedir conselhos, e que ela domina sobre os reis da terra, é a Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela se misturou com o sexto poder, que é Roma. E é por isso que ela até leva seu nome, Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, quando você chega na história, qual foi o ano que ela perseguiu os cristãos? 1260 anos. Feito está descrito em Daniel. Ela passa a perseguir os cristãos no ano 538. Ela passa a perseguir os cristãos porque não aceitava as suas doutrinas, não aceitava que os cristãos protestassem, porque não estava mais aguentando, os cristãos não aguentavam as mentiras que ela pregava, as indulgências, as abominações, a lei de Deus que tinha sido mudada, e aí porque os cristãos não aceitavam, ela perseguia e matava os cristãos. Ela jogava os cristãos no Coliseu, ela trucidava os cristãos. E isso é história, é verídico. No ano 538, ela passa a perseguir os cristãos com muita força. Mas a história aqui, a Bíblia também conta que esse poder, essa igreja sofreria uma ferida mortal, e essa ferida seria curada. E quando foi? Que ano foi que aconteceu isso? Ela perseguiu por 1260 anos, 60 anos mesmo? Vamos ver. Quando é no ano 1798, o Papa é preso e ela recebe a ferida mortal. Ela perde a sua autoridade, a sua força. E aí as pessoas olhavam e diziam, achavam que ela nunca ia se levantar. As pessoas achavam que ela nunca ia se levantar dali em diante, irmãos. Mas a Bíblia não falha nas suas profecias. A Bíblia não mente. No ano 1848, a ferida é curada e ela recebe de volta a sua autoridade. E se você fizer a conta direitinho, se você fizer a conta do ano 1798 até 1848, você vai ver que vai dar os 1260 anos. E aí, irmãos, você vai ver que a igreja perseguidora da época era justamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja matou, trucidou, perseguiu e vai perseguir de novo os cristãos. Mas aqui também diz que ela mudou os tempos e a lei de Deus. Ela fez isso, a gente vê em Êxodo 20. Êxodo 20 vai dizer que essa igreja identifica que ela mudou a lei de Deus. Os 10 mandamentos de Deus vai descrever uma coisa e ela vai fazer outra. Os mandamentos de Deus diz que o 4º mandamento da lei de Deus é o sábado. Ela mudou o sábado para o domingo. Ela retirou o 2º mandamento que diz para a gente não adorar a imagem de escultura. Ela pegou o 10º mandamento e dividiu em 2. Pegou o 10º mandamento e dividiu em 2, porque ela assumiu com o mandamento de não adorar a imagem de escultura. Então, quando você vai ver na história o que ela fez, onde ela está sentada e como ela é adorada, e a Bíblia diz que ela está vestida de púrpura e de vermelho,
Se você vê, hoje, a igreja, os cardeais e por aí vai, estão vestidos de púrpura e de vermelho. Então, não tem como se enganar. A profecia é clara, mas a profecia também diz que as pessoas iam seguir essa besta quando a ferida fosse curada. Só que muitos não procuram saber da história, muitos não estudam a história e são enganados, são embalados como cordeirinhos. Então, irmãos, a Bíblia é clara, deixa a advertência para a gente: cai quem quer, é enganado quem quiser ser enganado. O apóstolo Paulo, ele já tinha falado que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos por não querer dar ouvido à verdade, mas voltavam-se às fábulas, porque se cercariam de mestre para si mesmo, querendo escutar coisas agradáveis aos ouvidos. Então isso é muito perigoso. E no tempo do fim, no tempo que a gente está vivendo hoje, tá para chegar a marca da besta. E os cristãos fiéis e verdadeiros, eles estão alertando as pessoas, sempre alertaram, mas no tempo do fim, que é o tempo que a gente está vivendo hoje, a mensagem de Apocalipse 14 está sendo pregada com toda a força. Não pela igreja que deveria pregar, que era para ela pregar essa mensagem com toda a força, mas ela está rejeitando a mensagem e está colocando leis. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está colocando leis para perseguir os cristãos. Está colocando leis da liberdade religiosa, que é uma falsa liberdade religiosa, uma mentira, para calar a boca dos cristãos e assim impedir que a mensagem seja dada para as pessoas serem salvas. Então ela vai pagar pelo pecado dela também, que ela se uniu à igreja caída, à igreja católica. Mas os mandamentos de Deus, as pessoas vão se dividir em duas partes. Dois grupos, a humanidade vai se dividir. Aqueles que aceitam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e aqueles que aceitam os mandamentos da besta. Então, irmãos, ficamos com o mandamento de Deus. E os mandamentos de Deus, é claro, em Êxodo 20, qualquer Bíblia vai dizer isso. A gente pode aceitar ou não. É nossa escolha. A escolha de cada ser humano. Cada um pode fazer o que quiser com essa informação. Mas no fim, ela está lá. E no dia do juízo, os 10 mandamentos que está descrito aqui em Êxodo 20, ele vai ser a regra de fé, vai ser a regra de julgamento, porque quando a gente chegar lá naquele grande dia, a norma do juízo vai ser os 10 mandamentos. Então, se preparem, vocês que me ouvem, se preparem, porque tá para vir. Êxodo 20, lendo eles, vai dizer: primeiro mandamento de Deus. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o primeiro mandamento, ele começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, esse mandamento de Êxodo 20, verso 4 até o 6, ele vai deixar claro: não adorem imagem de escultura, não se prostem a nenhum tipo de imagem de escultura, nada que seja feito pela mãos humana, não se prostrem, não adorem a estrela, a lua, nada disso, irmãos, porque senão você vai estar na idolatria e isso vai trazer condenação para você. O terceiro mandamento vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente
o que toma o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento, é o compromisso do ser humano para com Deus. E quando você chega no quarto mandamento, a Igreja Católica, ela tirou esse segundo mandamento, onde diz não adorar imagem de escultura, e fez imagem de escultura para seus santos. Fez o povo idolatrar e adorar imagens. E a condenação vai vir sobre essas pessoas se não se arrepender. O quarto mandamento também ela trocou, ela mudou, onde diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e nele farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que esteja dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esse quarto mandamento que foi retirado pela Igreja Católica, ele deixa bem claro quem é que fez os céus e a terra. E é por isso que Satanás ele ataca tanto esse mandamento. Por quê? Porque ele identifica quem é o Criador dos céus e da terra. Por isso que esse mandamento é esquecido. Satanás faz de tudo para que as pessoas esqueçam dele. E ele é o único mandamento que começa dizendo: lembra-te. Por que lembra-te? Porque a humanidade ia esquecer. E é o único mandamento que diz onde Deus governa: céu, terra, mar. Então, irmãos, não deixamos de ver esses mandamentos. E aí, quando a gente chega no verso 12... Tudo bom? Bom dia. Senhora? Você é um instrumento de Deus. Amém, obrigado, fico grato. Eu era católica, e aí, por um milagre, eu fui para a igreja presbiteriana. Foi mesmo. Amém. Sou evangélica. Graças a Deus, Deus abençoe. Toda sexta-feira a gente se reúne e sai para evangelizar na rua. Muito bom. A gente se reúne na rua da igreja e sai. Eu creio que é isso que Deus espera de cada ser humano, né? Que a gente possa sair e levar a palavra para as pessoas na rua, né? Muitos cristãos estão acomodados, né? E a gente... Ele disse, vá e faça a obra, prega o evangelho para toda criatura. Quando subiu, né? Verdade. Os céus. Aí a gente tem que distribuir para as pessoas, porque você vê, já é um momento materialista. É verdade. Das pessoas, quem foi que se aproximou de você? Ninguém. As pessoas que lidam com, sabe, dinheiro. É verdade. Carro, outras coisas, né, mais importantes. É verdade. Coloca isso acima dos mandamentos, coloca isso acima de tudo. Na miséria. Na miséria. Né? É verdade. Você é de que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Eu sou adventista do 7º dia. Tem diferença da presbiteriana? Tem um pouco de diferença, porque a nossa crença, a gente crê e acredita e tipo, tem base bíblica na guarda do sábado, ou seja, a gente crê que o cristão ele deve guardar o sábado, não para ser salvo, porque a gente somos salvos pela graça de Cristo, mas a gente guarda por obediência, porque a gente entende dentro da palavra que esse mandamento ele ainda está em vigor, porque ele descansou no 7º dia. Ele descansou no 7º dia. E aí a Igreja Católica ela veio na história e mudou esse mandamento. Ela transferiu a graça do sábado para o domingo, alegando que porque Cristo ressuscitou no domingo, o domingo agora seria o dia santo, mas a Bíblia ela não dá embasamento bíblico nenhum. Não, mas Deus curou no domingo. Foi. Aí condenaram ele disse, se você tivesse um filho, não sei o que, morrendo. Aí porque Isaías 13 diz o seguinte, que a gente não pode desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos próprios interesses. Mais um exemplo assim, o que os fariseus não entendiam naquela época era que quando eles pegaram e colocaram um julgo tão grande no quarto mandamento, que o quarto mandamento se tornou um peso. Ou seja, é lícito fazer o bem. Jesus disse a ele, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado. Então, tudo que a gente faz no sábado de bem, ou seja, um exemplo, a casa do meu vizinho está caindo. Aqui, você está fazendo bem. Fazendo bem. A casa do meu vizinho está caindo. Eu não vou deixar de ajudar ele porque é sábado, porque eu estou ajudando uma pessoa.
Digamos que eu estou em casa, meu vizinho está querendo ser socorrido, está sendo engasgado, precisa ir para o hospital. Aí eu vou dizer, não, eu não vou porque hoje é sábado. Não, jamais. Deus ia me condenar por isso. Então, o meu dever é socorrer aquela pessoa, levar. Então, a partir do momento que eu faço o bem no sábado, visito o hospital, visito os órfãos, presto solidariedade. Então, isso eu estou guardando o mandamento perfeitamente como Deus quer que eu guarde. Mas as pessoas não entendem e faz o seguinte, colocam um jugo no mandamento, tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E isso afasta as pessoas do mandamento de Deus. Um mandamento que é para ser lindo e maravilhoso, um momento onde a gente tira de descansar com a família, de estudar a palavra, de ir pregar nas praças, de ajudar o próximo. As pessoas não veem o mandamento como algo maravilhoso. Então, isso, no final das contas, nós acreditamos e cremos que o quarto mandamento, ele vai ser um teste final na humanidade. Ou seja, por quê? Porque o mundo, é justamente a minha pregação agora no final que está acontecendo, é que o mundo vai ser dividido em duas partes. Aqueles que guardam os mandamentos dos homens e os que guardam os mandamentos de Deus. Então o que é que acontece? Quando a gente lê, se a senhora pegar uma Bíblia depois, e a senhora lê Ezequiel 20 e Ezequiel 20, 12, ele vai dizer que o sábado é um sinal de Deus. Deus diz, santificai os meus sábados, pois eles vai servir de sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Quando a gente chega, por exemplo, em Apocalipse, vai dizer que o santuário de Deus foi aberto, e lá, já em Apocalipse, Novo Testamento, e a Arca da Aliança foi vista. E dentro da Arca da Aliança, o que tinha era os 10 mandamentos. Quando a gente chega em Mateus 5,17 também, Cristo vai dizer lá que ele não mudou a lei, e até que passe os céus e a terra, nenhum iota jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nenhuma lei não está cumprindo nenhuma. É verdade, Tiago. Nós somos pecadores. Com certeza. Deus mandou seu filho para morrer por nós. O sangue e viver. É verdade. Agora também no seu conhecimento da sua religião, nós seremos julgados vivos e mortos de vida eterna? Se seremos o quê? Não entendi a pergunta. Sim. Ele vai voltar, todos. Né? Vamos ser ressuscitados. Os mortos e os vivos vão ser julgados. Exato. Né, com a vinda de Cristo. Cristo vem na igreja que eu faço parte, que na realidade eu não estou mais frequentando o templo, porque no fim do tempo, Jesus disse que o engano seria grande, então eu não frequento totalmente mais o templo. Eu sigo a Cristo com as minhas ações, minhas palavras, fazendo o bem, pregando para as pessoas, sendo uma boa pessoa, um bom filho, um bom marido, guardando os mandamentos, que é muito importante, porque ele disse, o jovem rico perguntou para ele, mestre, o que faço para entrar na vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida eterna é isso, guarda os mandamentos. Mas também falou que deixe tudo de si, e ele não quis deixar porque ele era muito rico. Muito rico, foi. Ele não quis perder os bens dele. É o mal de muitos hoje. O mundo é assim, né? Agora outra coisa também. Só terminando a pontuação que a senhora me perguntou, a questão da ressurreição, é o seguinte, a gente crê que quando Jesus Cristo volta, que ele raia nessas nuvens, está descrito em ele vai voltar do mesmo jeito. Está escrito em Tessalonicenses que quando ele voltar, ele vai ressuscitar todos os justos que morreram na fé do anjo, que morreram nas perseguições. E aí, quando ele ressuscita todos os justos, nós, os que estivermos vivos, que fomos fiéis até o fim, seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares. Tem uns que vão ser arrebatados antes. Essa crença eu não creio. Não creio na crença de que as pessoas vão ser arrebatadas antes da vinda dele, não. O arrebatamento, ele acontece. Nós cremos e vemos base bíblica que ele acontece em uma única fase. Tipo, tudo acontece na vinda de Cristo e após a tribulação. Eu acredito e creio, vejo base bíblica que todo cristão hoje que está aqui na Terra, ele vai passar pela grande tribulação e após a grande tribulação, estamos a caminho. E o pior é que Jesus Cristo, ele trata a grande tribulação como dores de parto. Ou seja, é como uma dor que vai se intensificando. Quando a gente vai olhando aí para os terremotos, guerra, rumores de guerra, cada vez pior, a maldade do ser humano todo dia. É só você assistir um jornal, uma televisão aí, que a pessoa vai ver, o ser humano vai ver como é que passando fome. Então tudo isso são princípios das dores. Quando você lê Mateus 24, capítulo de Mateus 24, se a senhora lê depois na sua casa, a senhora pode pegar lá Mateus 24. É um sermão que Cristo prega no monte, falando a respeito da vinda dele. E aí quando ele está falando lá, ele diz, olha, vocês vão ver guerra, rumores de guerra, fome, pandemia, terremotos. Não se assustem, porque isso não é o fim, é só o princípio das dores.
Aí ele continua dizendo, aí quando ele vai falar do sinal da vinda dele, ele diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. E ainda ele... E está aumentando o número de pessoas evangélicas. Tá, tá. É Muitos estão deixando... Você ir para o templo para louvar o Senhor. Na minha igreja tem um louvor, os louvores estão tão lindos que eu me transporto da terra para o céu. Uhum. Aí volto. O louvor é importante você louvar. Com certeza, Você verdade. está louvando, né? Você antes louva e depois diz a palavra, né? É verdade, Todo dia de sim. manhã eu tenho um livro que é café do pastor, que é Café com Deus. Uhum. Aí eu leio, né? Muito bom. Você lê Provérbios, Salmo, Muito bom, os capítulos, eu faço logo de manhã cedo. muito bom. Ah, a senhora era católica, era? Eu era católica, de uma família que minha avó queria que todos os filhos fossem Católico. filhos. E era uma santa, vivia com os povos. Entendi. Dizia que tudo era pecado. Aí quando minha mãe engravidou, ela tinha uma filha chamada Dolores. Aí eu disse: Nery, se for menina, bote Maria Dolores, porque eu acho que Dolorizinha vai morrer. Foi uma freira paisana. Entendi. Ela queria entrar na aula das Carmelitas. Aí meu avô não deixou, porque só poderia sair do convento quando o pai e a mãe estivessem morrendo. Ela ficou uma freira paisana, mas tinha umas duas freiras. Aí quando eu nasci, ela ficou boa. Entendi. Aí ela foi minha madrinha e minha tia. Aí todo final de semana eu tinha que dar o catecismo, decorar todo aquele negócio do 10 mandamentos, era pecado. Aí quando eu ia me confessar, eu dizia: eu também não sei, eu não sei o que. E também dizia: mamãe não trabalha, ele sabe que é pecado, é pecado, é pecado. E hoje você, bom dia, nessa nova ótica, vê que você não peca se você não sabe direcionar, né? É, Porque Deus veio para nos salvar com a graça. Você pode ter 1000 obras, mas que vai lhe salvar é a graça. e a fé que você tem. É verdade, é bom a gente pontuar isso. Agora é bom a gente entender um pouco também, é que tipo, que nos salva é a graça. Mas a graça, quando a gente simplesmente aceita Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador... Eu fui batizada na igreja presbiteriana, eu fiz a doutrinação, né? Eu fui evangelizada, porque você tem que entrar para entender, né? Para poder ser da igreja, né? Aí eu fiz não se fala, eu e minha filha fizemos o curso e fomos batizadas. Eu tinha sido batizada quando pequena, né? Mas você tem que tirar a roupa velha e botar nova, porque eu tenho em outra igreja, a presbiteriana. Vocês também têm esse batismo? A gente se que é o batismo na hora, né? Que é dentro d'água, quando é adulto ainda. Lá na instituição... Converte, né? Se converte. Lá na instituição é assim, né? A pessoa recebe um estudo bíblico, é acompanhado por um período de tempo, para ali saber todos os pilares da fé, que é professado na igreja. E no final de tudo, ali, quando ela está preparada, está ciente do a igreja prega tudinho, aí acontece o batismo nas águas. Tipo, não é chegar assim, batizar a pessoa do nada, não. Porque sem a pessoa saber, fica difícil de entender. E eu só vim entender isso, a importância da vinda de Jesus, que Deus mandou ser o único filho e a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Através da igreja presbiteriana, estudando com eles. Entendi. Eles chamam a gente para fazer um curso. Pode continuar. Assembleia também, né? Assembleia. Evangélica. Essa para fazer uma capacitação que eu posso subir, agora foi na vista, né? 13. E a Bíblia diz que 13 pessoas por mais, que cada hora demônio. Ele diz que todo aquele que adorar a besta é uma maldição contra o Senhor. Quando eu me acordo de manhã, antes de entrar no meu carro, eu sempre digo isso: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as frutas cidades. É pesado. Aí eu também digo: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos. É isso. A única salvação vem dele, né? Com certeza. Sempre é importante isso. Olha, eu tenho... eu quero dizer uma coisa... Seu nome? Rafael. Rafael, minha filha é Rafael. Ia ser Rafael se fosse menino, mas nasceu menino do teu lado. Olha, Rafael. algo muito Quer ouvir a palavra? algo muito interessante. Algo muito interessante. Vou até